Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negociando com Deus. Meu nome é Raiane Martins e essa é minha amiga Bela Silva. Boa noite. Hoje nós vamos começar com uma participante muito especial. A Bela vai apresentá-la. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho sobre a nossa missão, que é elevar a conscientização entre a comunidade cristã, que é possível estar alinhada aos propósitos de Deus, ter prosperidade nos negócios, e tá tudo bem a gente discutir sobre isso. Queremos agradecer por estar aqui conosco mais uma noite, acompanhando essa conversa maravilhosa. Nós temos certeza que vai ser edificadora, e não se esqueça, se você tá aí agora, dá um like nesse vídeo, aproveita e compartilha para os seus amigos, para que eles possam se juntar a nós. E, de novo... se inscreve no canal, E se inscreve no canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação, nenhum shorts, nenhum dos novos episódios, tá bom? Verdade. Nós te agradecemos desde já. Isso aí. E hoje nós temos uma convidada especial aqui de Jacksonville. É uma pessoa muito conhecida aqui na comunidade já, pelo menos as pessoas que a gente fala, conheço. Ela que é mãe, filha de Deus, em primeiro lugar, mãe, esposa, empreendedora e autora de um livro. A gente vai falar sobre o livro daqui a pouquinho. Então, com vocês, Aline Pires. Pires. Aline Pires, seja bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer. Amo conversar. Ótimo. Então, antes da gente começar, explica pra gente quem é a Aline. A Aline, acima de tudo, é filha, né? Não só de Deus Pai, né? O meu pai amado, mas dos meus pais também. E esposa do André, me casei jovem, então, para mim, a maioria da minha vida foi casada até hoje. E tenho 3 filhas, 3 meninas maravilhosas, Vitória, Olivia e Maia, que cada uma delas escolhemos o nome com um propósito muito específico. E creio que Deus planejou cada uma assim com muitos detalhes, e tenho muito prazer de ser mãe delas. Queria ter mais. Meu esposo não animou, então foi só 3 mesmo. E hoje vim para cá, para os Estados Unidos, muito jovem. Hoje eu tenho 41 anos, estou aqui. Morei a maior parte do tempo no norte dos Estados Unidos, agora estamos aqui no sul, gosto bastante também. E tem sido uma jornada, uma grande jornada esse tempo todo. Descobri que eu queria servir ao Senhor muito cedo, com 13 anos. Eu descobri, eu quero servir a Deus. Você teve algum apoio dos seus pais, algum incentivo? Eles que te levaram para a igreja? Então, eu praticamente nasci dentro da igreja. Eu falo que o parto não foi dentro da igreja porque não podia. Mas a minha mãe, ela não podia me ter, né? Tecnicamente falando. Ela tinha vários problemas de saúde. Não está mais conosco, já mora com o Senhor, mas ela nasceu com vários problemas. Então, ela teve meus 2 irmãos mais velhos, o meu irmão Charles, que é o mais velho, o Del, que é o do meio. O nome dele é Richard, a gente chama ele de Del. E para mim, ela falou, não, eu quero ter mais um filho. O médico falou, não, dessa vez você morre se você tiver outro filho. E ela já era cristã, ela começou a orar, e ela conta que ela entrou em um jejum de 30 dias para ficar grávida e para ter uma menina. Ela falava, Deus, eu quero mais um filho, mas eu quero uma menina. E aí veio eu. Olha isso. Foi aí que eu nasci. Nasci dentro da igreja, fui criada dentro da igreja, mas me batizei com 9 anos, tenho a minha foto, ganhei a minha primeira Bíblia, oficialmente minha, né? E era assim, sempre, para mim, era o meu normal, era o meu comum, né? Eu não conhecia outra vida, era só na igreja. E na minha adolescência, aos 13 anos, eu comecei a me fazer um monte de pergunta, né? Como todo adolescente, né? Se tranca no quarto, começa a fazer pergunta. Eu falo com as minhas filhas, eu estou na última, que acabou de fazer 13, então, entrando, uma tá quase para frente do meio um pouquinho, uma já saiu da adolescência e a outra está entrando na adolescência. E agora, principalmente a mais novinha, eu tenho a conversa do filme Divertidamente, né? Olha, suas ilhas vão se desformar, seu cérebro vai se desmontar todo,
porque você está virando você, mas vai ficar tudo bem. Deus está com a gente aqui. E nessa época falei com a minha mãe, eu quero ir em todas as igrejas, porque eu quero ver o que está acontecendo. E eu tive um momento assim, não me desviei, mas fiquei curiosa para saber o que acontecia em outras igrejas, onde Deus estava, será que tinha mais Deus num lugar, menos Deus no outro? Eu falo para o meu esposo, eu era adolescente meio estranha. O que a sua mãe falou quando você falou isso para ela? Ela não concordou, mas ela viu, eu creio, hoje como mãe de adolescente, eu entendo que ela olhou para mim e falou, bom, pelo menos está querendo ir na igreja, né? Então eu falava, hoje eu vou na Maranata, hoje eu vou na Assembleia. A gente era de uma igreja batista, cresci, nasci dentro da igreja batista. E aí comecei a ir em outras igrejas, até na igreja católica, que era a igreja dos meus avós. Eu falei, eu quero ir na igreja com a minha avó. E ela permitia eu ir, mas sempre orando para eu voltar, né? E chegou uma fase que eu comecei a orar, e numa oração, um dia de jovens, que a gente ia para ensaiar o louvor, e a líder de jovem obrigava a gente a dobrar o joelho e ficar um tempão orando, mas era bem obrigado mesmo, sabe? Aquela coisa tipo assim, eu tô aqui, vai todo mundo ajoelhar e orar, não quero nem saber. E aí a gente estava ali e Deus veio no momento, assim. E foi a minha primeira experiência real com Deus, assim, só minha. Porque alguma coisa entrou naquele lugar e todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a sentir a presença de Deus, e eu me levantei e eu tive uma visão e eu comecei a orar, e alguma coisa me tomou, assim, a presença de Deus me tomou muito forte. Então, daquele dia, eu saí da igreja muito convicta que Deus realmente existia e que Ele realmente queria fazer algo na minha vida, que não era só papo da minha mãe, né? Não era só minha mãe que era crente, queria que a gente fosse crente também. Eles eram muito servos, meu pai e minha mãe estavam sempre... Na verdade, a igreja que eu cresci a maior parte do meu tempo nasceu dentro da nossa casa. Então, aquilo para mim era tipo, eles vivem essa vida, querem que a gente viva também, né? E você era muito nova, né? Sim. Quantos anos? 13? 13 anos. Sim, e aí dessa experiência eu comecei a buscar mais, mesmo sendo uma adolescente, mesmo tendo minhas neuras, meus momentos difíceis, porque eu tinha muitos momentos difíceis. Foi aí que eu comecei a entender, não, quando eu falo com Deus, Ele realmente vem, Ele vai falar comigo, vai acontecer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar isso. Logo depois me casei, não muito tempo depois, me casei com 16 anos. Uau! E vim para cá bem nova com meu esposo. Foi ainda adolescente. Eu falo que hoje é uma criança, né? Para mim, a minha filha de 16 anos, eu não quero que ela se case. Minha mãe também não queria. Mas foi um processo de oração. A minha filha mais velha falou assim, mãe, eu quero casar nova. Eu falei, não. E ela falou, mas você casou? Aí eu falei, mas eu levantava 3 horas da madrugada com a minha mãe para orar, porque ela me obrigava. Eu falei, você quer acordar comigo? Ela, não, mãe, não quero. Eu falei, então pronto. Não tá pronta. Não tá pronta. Não, eu não fazia porque eu queria, era obrigatório. Ela falava, não, se você quer casar, Deus tem que falar comigo e com você. Mas Deus tem que falar comigo primeiro. Uau. Então, ela criou uma campanha 3 horas da manhã, eu acho que para me quebrar mesmo, né? Para ver se era isso que você queria. Não, eu quero ver mesmo se você realmente quer Deus, se você realmente quer isso, porque o meu sonho na época do meu esposo éramos ir para Jocum. Na verdade, eu descobri, ele queria ir, eu descobri que para ir eu precisava de autorização dos meus pais. Na verdade, eu precisava dos meus pais irem comigo, porque eu era menor. Onde é isso? A Jocum é Jovens com uma Missão, é uma instituição missionária que tem em todo lugar do mundo, inclusive a mais perto daqui é em Orlando. Eles têm base que formam, é uma escola mesmo de missionários, eles formam missionários para mandar para o mundo todo. E a gente tinha um interesse comum de estudar na Jocum. Só que ele tinha 18 anos, eu só tinha 16, eu não podia ir. E aí a gente teve uma ideia, se a gente casar, a gente pode, né? Se a gente casar, a gente pode ir. E não foi só esse o objetivo, mas o nosso objetivo era esse. A gente vai se casar e a gente vai... O pai dele morava aqui, ele queria estar aqui com a família. E aí eu falei, não, a gente vai para lá e a gente vai fazer alguma coisa para Deus lá. Essas escolas só tem aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil todo eles têm bases. Tem a base de
de Minas, né, que era mais perto da gente, ficava na época em Betim. Eu acho que ainda fica em Betim, entre Belo Horizonte e Betim tem a base da Jocum em Minas, e eles têm em outros estados do Brasil. Ah, tá. E era para lá que vocês queriam ir? Era para lá que a gente ia, essa de Minas, que era mais perto da gente. E quando a gente casou, o pai dele já estava aqui, a família já estava vindo para cá, e ele decidiu que viria, e eu falei, não, tudo bem, a gente vai para servir ao Senhor. E até hoje tem sido assim. No começo foi muita briga, né, de família. Minha mãe falava, mas você tá aí, você tem que ganhar dinheiro. E eu falava, mãe, eu não vim para cá para ganhar dinheiro. Não foi para isso que eu vim para cá. Eu avisei quando eu saí daqui que eu estava aqui com um propósito. Uau. E a gente se entregou a esse propósito mesmo. A gente ficava literalmente dois adolescentes, porque naquela época a gente tinha um nível de maturidade diferente, a gente se achava os adultos, né? Mas não era adulto. Aí estavam os dois na escola. Eu ia para high school no começo, eu fui para a escola porque eu ainda tinha 16, ele já tinha 18. Então ele teve que ir pelo GED mesmo, né, dele. Eu fui para a escola, saí no ano antes do senior, saí antes de me graduar para trabalhar. Antes do terceiro ano. Antes do meu último ano lá, eu saí porque com a carga de trabalho, e a escola estava muito pesado para mim, e a igreja sempre foi a nossa prioridade, o ministério, então estava muito pesado. Eu falei, não estou dando conta. Então acabei também tendo que depois pegar um GED. Mas ele trabalhava e a gente investia a maior parte do nosso tempo no ministério. Vocês trabalhavam para a igreja? Não trabalhávamos para a igreja, trabalhávamos no trabalho secular, normalmente, e saíamos do trabalho muitas vezes direto para a igreja, porque tinha que abrir, chegar mais cedo, ensaiar, fazer uma série de coisas. E aí tudo, visita durante a semana, tudo que tinha a gente estava envolvido como se a gente fosse dois adultos. Isso em Orlando? Vocês estavam em Orlando? Não, nós chegamos inicialmente em Boston, sim. na cidade de Marlboro, que foi o primeiro lugar que a gente morou. E ali a gente começou a servir no ministério em Framingham. Nós servimos o mesmo ministério 12 anos lá. Olha só. Que inicialmente a igreja chamava Cristã Jardim das Oliveiras. Eles mudaram o nome para... foi de Jardim das Oliveiras, Igreja Cristã Jardim das Oliveiras por muitos anos. Depois mudaram o nome quando a igreja cresceu. Nem me lembro mais, mas a gente ficou lá 12 anos. E... servindo no mesmo ministério, e de lá fomos para o Brasil, que foi quando a gente voltou, minha mãe faleceu, aconteceu uma série de coisas, eu fui cuidar do meu pai no Brasil, e a gente ficou lá no Brasil 3 anos também servindo o mesmo ministério. E nesse período que vocês estavam trabalhando, né, você falou um emprego secular e a igreja. E a igreja. Em que momento que você falou assim, não, eu preciso ir para o Brasil e largar tudo isso aqui? Foi só pela necessidade da sua mãe ou... Foi principalmente por isso. Naquela época, ele ainda nem tinha terminado a faculdade, ele estava fazendo faculdade, entre a igreja, a faculdade e o trabalho. Trabalhava full time, estudava à noite. Eu trabalhava também, já tinha a minha filha mais velha na época, e trabalhava também durante o dia. E naquela época, eu me lembro de estar na sala. Na época, eu estava cuidando de crianças dentro da minha casa. Tava fazendo, na verdade, fiz babysitter muitos anos. E as crianças estavam ali e eu estava orando. E eu me lembro de ter tido uma visão. E Deus falou comigo que a gente iria para o Brasil. E foi uma mensagem muito específica. Deus falou, vocês vão voltar. Na verdade, Deus começou a me falar sobre a minha mãe na época, que ela já estava doente, já estavam acontecendo várias coisas. E a gente tinha muita fé, todo mundo orava que ela ia ser curada, ela tinha muita fé, mas o Senhor falou comigo, ela não vai, dessa vez não vai passar, ela não vai aguentar, você vai voltar, você vai ficar 3 anos no Brasil e depois vão regressar. Então, eu tinha muito claro tudo para mim, o que ia acontecer. O meu esposo não concordava muito, ele ficou meio assim, de princípio ele falava, não, sua mãe não vai morrer, isso é coisa da sua cabeça, e tal. Eu falava, não, vai acontecer, Deus falou, vai acontecer dessa forma. E foi o que aconteceu. Quando ela faleceu, a gente passou uns meses aqui se preparando para ir. Nos preparamos para ir. Deus, na verdade, preparou tudo, porque
A gente não cresceu no Brasil, não, né, não tinha profissão, nada no Brasil. E acabou que o Senhor abriu uma porta com um empresário do Brasil que ofereceu para ele um trabalho, mesmo ele ainda tendo um ano de faculdade para terminar aqui. Ele terminou online, eles ofereceram um trabalho para ele, a gente foi. Fui já com a minha segunda neném, grávida da terceira. Aconteceram muitas coisas, chegamos lá e servimos o ministério que os meus pais estavam na época, que a minha mãe serviu muitos anos. E chegamos nesse mesmo ministério, decidimos ficar lá, junto com meu pai. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1 ano e meio, meu pai conheceu uma outra pessoa, casou com a minha madrasta hoje, muito querida, cuida muito bem dele. Se conheceram, ele ficou feliz, estava muito tristinho, muito doentinho por um tempo, ficou feliz, ficou bem. E tudo foi acontecendo muito rápido. E aí, quando deu quase os 3 anos, as coisas começaram a acontecer para a gente voltar. A sua mãe faleceu assim que você chegou lá, então? Não, ela faleceu antes de eu ir. Ah, antes. Ela faleceu antes, ela faleceu em 2010. Eu só cheguei lá no outro ano, na metade do ano. Eu esperei a minha filha terminar a escola e uma série de coisas aconteceram e aí a gente só mudou no ano seguinte. E, na verdade, eu escutava, Deus falava tudo comigo sobre essa ida ao Brasil, sobre tudo que aconteceria lá, mas a gente estava aqui vivendo e esperando que o meu pai se recuperasse, que as coisas melhorassem. Na verdade, meu esposo falava, não, ele vai sair dessa. E nem precisa da gente ir para lá. E eu tinha muito claro, eu falava para ele, eu creio que a gente não está indo para lá por causa do meu pai. Tem um propósito muito então, específico. você nem foi nem só por causa da sua mãe, então foi mais por causa do seu pai. Foi por causa do meu pai. A minha intenção era estar, né, na casa dele com ele para cuidar, para fazer a comida, o que ele sempre teve. E agora ele estava mais... Meus irmãos estavam lá, claro, a família, auxiliando em tudo. Mas ele estava muito triste sozinho. Então, eu queria estar lá no momento para poder dar esse apoio para ele, que os meus irmãos, né, trabalhando, claro, com família, não iam poder dar. E foi o que aconteceu. Mas quando a gente chegou e todas essas coisas foram acontecendo, e ministerialmente, Deus fez coisas maravilhosas lá. Porque quando o ano que a gente saiu daqui, no ano anterior, né, de 2010 até 2011, a gente viveu um momento muito difícil no ministério onde a gente estava. E para o meu esposo, ele passou decepções e choques muito graves. E aí chegou um momento que ele falou para mim, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais a vida ministerial, eu já estou na faculdade, eu já estou fazendo business. Ele acredita muito ele sempre acreditou que ele ia conciliar as duas coisas. Ele falou, não, Deus me chamou para ser pastor, mas Deus também me chamou para ser um homem de negócios. Isso era muito sólido para ele. Mas aí, nesse tempo, ele falou, não, eu vou ficar só com os negócios, eu não quero mais isso. E aí, nesse momento todo, foi quando Deus começou a falar, vocês vão ao Brasil. Então, para mim, tinha alguma coisa no Brasil que ia ser uma ponte de restauração para algumas coisas. Os choques que ele estava levando, então, ainda era aqui? Ainda era aqui. Ah, tá. Ainda era aqui. Então, quando a gente saiu e se mudou, ele já estava praticamente fora de muitas coisas que a gente fazia dentro da igreja. Ele já estava bem afastadinho de muitas coisas. E ainda permanecendo lá, mas o coração da gente já estava bem duro, principalmente o dele, com algumas coisas. Chegamos ao Brasil, ele foi trabalhar, começou a trabalhar num emprego novo, muita oportunidade. Só que o patrão dele, a gente brinca até hoje que ele foi contratado para adorar a Deus. Por quê? Ele caiu numa empresa que o dono da empresa ele tem um chamado bem diferente, que ele acredita que o Senhor designou a ele para... Ele é uma pessoa influente, ele tem o negócio dele muito bem sucedido, então ele usa esses recursos para levar pessoas até determinados lugares da terra, onde Deus mostra para ele, para levantar um altar de adoração nesses lugares. Então, literalmente, se Deus falar para ele, vai no meio da floresta, lá na Amazônia, e levanta um altar, ele leva um povo e vai. Uau. E ele faz o custo de tudo.
Ele E é o na que época, inicia a obra de Deus sim, nos lugares. ele é o benefactor, né? Ele é o que O benfeitor. isso, ele é o benfeitor dessas coisas. Ele não toca, ele não canta, ele simplesmente Ele faz ora, ele acontecer. faz acontecer. Ele Uau. junta as pessoas, os intercessores e os levitas, e ele paga para que isso aconteça. Uau. E o meu esposo caiu nessa empresa. E esse moço, eu digo que foi, né, o favor de Deus. E esse moço começou a fazer essas viagens, esses eventos que ele participava, e ele começou a levar o meu esposo. E ele falava, não, eu vou levar você. E aí meu esposo falava, mas aí eu não vou estar trabalhando. Nele, não, eu estou te pagando para isso. Ou quando você não está aqui na empresa trabalhando, você vai estar tocando e orando em algum lugar. E aí eles iam para vários lugares, faziam várias viagens para levantar esses altares. Então, nesses momentos, aí, Deus foi restaurando. E eu estava em casa, né, cuidando das minhas meninas. Elas estavam pequenininhas ainda, mas também com a minha família, que já tinha muitos anos que eu, né, não morava no Brasil. Então, tive essa oportunidade de estar perto do meu pai, dos meus irmãos novamente, ver a família, estar com a família, né, viver o contexto deles de novo. E foi muito bacana. E com 1 ano e meio, quase 2 anos disso, eu acordei um dia, eu fui dormir e ele falou assim, eu quero ficar aqui na sala orando. Eu vou ficar aqui um pouco. Eu falei, tudo bem. Fomos todos dormir e eu acordei no outro dia, ele estava na sala com a xícara na mão e ele parecia que não tinha dormido. Eu falei, você não foi para a cama, o que aconteceu? Ele falou, eu fiquei a noite toda aqui. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu orei. E eu perguntei para Deus muitas perguntas e Deus falou para mim, se eu te desse tudo que você precisa hoje, o que é que você faria? E ele falou, eu seria pastor. Deus falou, então pronto. Foi isso que eu te chamei para ser. E aí ele resolveu se render a isso de novo. E foi bem quando as coisas começaram a acontecer para a gente voltar. Meu pai se casou novamente, arrumou o cantinho dele de novo. Tudo foi se encaixando para que a gente estivesse aqui. E na semana de voltar, teve uma festa na igreja que a gente servia, tanto uma festa que é anual lá para aniversário da igreja e tudo. E eles iam fazer uma despedida para a gente. E eles convidaram um pastor, que é o pastor Norman Thomas, ele é da Louisiana. Esse pastor conheceu a gente e o primeiro contato que ele teve com a gente foi na oração de despedida. E nessa oração tem uma foto da gente lá ajoelhado e a igreja inteira orando e eles enrolaram a bandeira americana na gente. E esse pastor ficou muito curioso, pensando, meu Deus, quem é esse povo? O que é isso que está acontecendo? Ninguém traduzia. Ele falou que olhava para o tradutor, estava todo mundo orando, chorando. Ele ficou perdido, tipo, o que está acontecendo? E no final, ele veio conversar com meu esposo acabou traduzindo as pregações, né, fazendo trabalho de intérprete. Ele falou, a gente está indo, a gente morava lá e a gente está voltando. E aí ele falou assim, pois é, enquanto eles estavam orando por vocês, eu não sei para onde você vai, mas Deus falou comigo que você é o pastor de jovem da minha igreja, eu quero levar você para lá. Uau! E aí eu falei, ok. E a gente vinha originalmente aqui para a Flórida, né? A gente voltaria porque a família do meu esposo estava aqui. E a passagem estava marcada para cá, nós chegamos. E aí esse pastor falou, olha, vocês chegam, né? Vocês vão ver a família de vocês de novo e tudo. E quando tiver tudo bem, você me liga, porque eu quero que você vá conhecer a minha igreja. Nessa história toda, fomos para a Louisiana, mudamos, ficamos 4 anos lá. Uau. Servindo no ministério que se chama no Life Church International, em Lake Charles, na Louisiana. É uma cidade bem pequenininha, entre o Texas e a Louisiana. E ficamos lá 4 anos como pastores de jovens. E, ao fim desses 4 anos, meu esposo sentiu que a gente deveria voltar para Boston. E ele falou, olha, Deus está colocando algo no meu coração, vamos abrir uma igreja lá e tudo. Fomos para Boston. Fomos muito bem preparados, no sentido de planejar, né? Fomos com tudo planejado, tudo muito bem preparado para abrir uma igreja em Boston, na cidade de Watertown. Ficamos 2 anos e, ao fim desses 2 anos que ficamos lá, a nossa igreja ia inaugurar dia 15 de setembro
de 2019. E bem já chegando em setembro, Deus começou a falar, não. Uau. E aí houve aquele choque, tipo, como assim? A gente veio para cá. Vocês estavam 100% só no ministério? Não, nunca trabalhando. estivemos. Sim, lá na Louisiana, o meu esposo ficou 100% no ministério. Ele trabalhava em vários cargos na igreja, então a igreja mantinha ele. Eu trabalhava fora. Então, a gente sempre trabalhou à parte, sempre, sempre, sempre. E tanto que lá na Louisiana, ele também, mesmo trabalhando na igreja tempo integral, ele pegou uma licença de contractor para poder começar no ramo da construção, porque ele sempre teve no coração dele que ele ocuparia os dois ramos. Isso aí era muito claro para mim e para ele. Então, lá em Boston, quando a gente foi, ele trabalhava numa empresa de construção lá, e eu também trabalhava, e a gente trabalhando e conciliando tudo. Mas quando Deus começou a falar que não, a gente foi obediente, e depois, né, que nós fomos entender, no momento foi difícil, passamos o fim do ano assim com muitas perguntas, mas em fevereiro veio o Covid, e aí tudo fechou. E em fevereiro, março de 2020, foi que a gente olhou e um pastor que... A gente tinha 4 pastores que cuidavam da gente lá, nesse processo. Só para entender, vocês inauguraram ou não em Não setembro? inauguramos. Não Inauguramos, tá. não. Chegamos até... Tínhamos a data, estávamos com os preparativos, tudo muito certo, tínhamos um contrato. Existe uma empresa no Alabama que se chama ARC, que é a Associação de Related Churches. A gente abre a igreja com eles. Então, eles te dão um treinamento, eles te dão um empréstimo, eles te dão um contrato, tudo para abrir uma igreja. E a gente estava fazendo esse processo com eles. E aí, no fim do processo, que era em setembro, Deus falou, não assina o contrato. Eram $85 mil de empréstimo. E aí, a gente ficou meio sem entender, e Deus falando, e a gente pensando, então, a gente vai ter que obedecer, mas por quê? O que está acontecendo? A gente não entendeu. Até o Covid fechar tudo. Uau. Agora, fala uma coisa, porque a gente gosta sempre de perguntar isso, porque para cada um acontece de uma maneira diferente, né? E você fala com tanta facilidade, leveza, assim, Deus falou isso, isso, isso. Como que Deus fala na vida de vocês? Nesse momento, por exemplo, como que foi essa fala de Deus com vocês para falar, não assina o contrato? Sim. Com o meu esposo, a dinâmica é um pouquinho diferente. Então, eu vou falar de mim primeiro. E aí a gente vai para ele. Deus fala comigo desde muito criança em sonho. A linguagem é muito nítida. Eu comecei a estudar em 2007 sobre isso. Eu estudei tanto na psicologia como na Bíblia. O canal do YouTube, na verdade, não fala sobre os meus livros. Meu canal é só sobre sonho. Porque é a linguagem de Deus para mim. E eu sempre quis entender, então eu estudei para entender como é que Deus fala com uma pessoa em sonho. Então, nessa época de Boston, já estava muito claro para mim os sonhos que eu tinha. E com meu esposo, Deus fala muito com ele diretamente na palavra. A gente até teve essa conversa no carro vindo para cá. Sobre isso, a gente falando sobre as maneiras que Deus fala com alguém. E ele falou, às vezes ele está no louvor, não no altar, mas quando ele está sentado, ele para muitas vezes e pega a Bíblia e começa a ler e anotar. E é muito estranho, porque está todo mundo louvando e ele lá lendo a Bíblia e anotando. E no princípio eu falei para ele, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou lendo. Eu falei, mas agora? Ele falou, Deus está falando comigo. Ok. E aí ele tem muito isso, assim, de Deus falar com ele para pegar a Bíblia. E ele pega uma Bíblia e um caderno e ele começa a anotar, e aí vem o que Deus quer falar para ele. Uau. Nessa época, em Boston, ele também teve sonhos. Não foi só comigo. Ele também... Acontece com ele também. Mas com ele, mais é esse momento que ele está em oração mesmo, que ele está lendo a palavra, que Deus vem e traz para ele alguma coisa. Pegando o gancho do que você acabou de falar, né? De como Deus fala com você e como fala com o seu esposo. Se a gente voltar na sua história, teve um momento aí que vocês não estavam em acordo de você ir para o Brasil e ele falou que não. Como que foi esse processo aí? Porque teve a comunicação de vocês e teve a sua paciência e o tempo dele, né? Sim. Como que foi esse processo? Conta um pouquinho. Nesse processo, eu comecei a ter sonhos. 6 meses antes da minha mãe falecer, eu tive 3 sonhos. E no terceiro, que foi para mim uma confirmação,
eu falei para ele, a minha mãe vai morrer e eu vou ter que voltar ao Brasil e cuidar do meu pai, porque foi isso que aconteceu para mim no sonho, a linguagem foi essa. E ele falou, mas eu não vou para o Brasil. E aí eu falei, então como é que a gente vai fazer? E ele falou, não posso ir para o Brasil, a gente não pode ir para o Brasil, como é que a gente vai, o que a gente vai fazer no Brasil? A gente praticamente está aqui desde criança, como é que a gente vai fazer? E eu comecei a orar. E para ele a chave virou porque ele chegou a minha mãe passou por uma cirurgia. E foi exatamente nessa cirurgia que Deus falou comigo, dessa vez ela não vai voltar. E para mim eu sinto que esses 6 meses foram uma preparação. Eu creio, né? Deus conhece a gente, Ele sabe. Para mim, se fosse uma coisa muito bruta, eu não sei o que seria. Então, Deus, por 6 meses, Ele falava isso várias vezes comigo, de formas diferentes. E Ele me instruía, olha, vai ser assim, vai ser... É como se Ele estivesse me preparando. É como se alguém estivesse preparando para uma má notícia. E na semana, ela teve uma cirurgia numa quinta-feira. Na terça-feira dessa semana, eu orei ainda e falei, não, eu vou pedir a Deus mais uma vez. Porque eu pedi a Deus, não. E nessa terça-feira, Deus falou comigo, não tem como, eu não vou atender a sua oração. Dessa vez vai acontecer, mas eu estou com você. Então, eu falei, ok. E aí, foi aquela terça-feira para mim, quando ele chegou em casa do trabalho, eu tinha feito vários papéis, porque eu sou do planejamento. Amo planejar, eu adoro planilha. Então, eu fiz um monte de planejamento, coloquei na geladeira, coloquei no armário, para ele saber, olha, a mamadeira é essa hora, é isso que faz, é isso que leva, é tal hora que pega, para ele saber o que fazer com as crianças e tudo. E ele chegou e viu a casa coberta de papel, e ele falou, o que é isso? Eu falei, eu vou ter que ir para o Brasil. Eu sei que você não concorda, mas a minha mãe vai falecer, eu preciso ir para o Brasil. Ele falou, não, você está louca. Amor, Deus não vai levar sua mãe. Na verdade, ele se converteu, a minha mãe meio que discipulou ele. Ele falou, sua mãe não vai morrer, como que sua mãe vai morrer? Como é que a igreja vai ficar se ela morrer? Não tem... Então, ele tentou me convencer, a gente foi dormir, passou a semana. E aí, na quinta-feira, quando ela teve a operação... eu acordei na quinta-feira já fazendo malas. E ele falava para mim, a gente não tem nem passagem. Sua mãe não morreu, sua mãe nem terminou a cirurgia. Então, ele não entendia. Mas quando a notícia chegou na sexta de madrugada, até na época a irmã dele falou, não, você vai com ela. A gente vai cuidar das crianças, você vai com ela. Ela não pode ir sozinha. E aí, a gente largou tudo e foi. E aí, ele, depois de tudo, ele falou para mim, olha, eu não acreditava que a sua mãe tinha morrido até eu chegar no velório. Olha. Ele falou, porque para mim ela não ia acontecer, tipo, não, com ela não vai acontecer. Não tem como. E você orando, e todo mundo orando. E ele pensava, não, eu achava que a gente ia chegar lá, tá muito ruim. Mas... E aí ele falou assim, quando a gente chegou no velório, que eu vi, eu me lembrei de você falando, e eu falei, foi Deus mesmo que falou. E aí ele começou a aceitar a ideia de voltar para o Brasil, porque ele viu que não era uma... Eu não fiquei 6 meses falando de uma coisa que, né, da minha imaginação. E tanto que, quando aconteceu, nesse processo de preparação toda, a minha mãe me ligou uma vez, né, eu tendo esses sonhos, claro que eu não falava para ela, e... guardava tudo no coração e falava com ele. E ela teve ela foi num culto e eu liguei um dia, ela falou assim, eu tive uma visão hoje no culto. E aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu via o André e tinha um moço, e ela descreveu esse moço. E ele encontrava com esse moço de terno, muito bem vestido, ele dava uma maleta para o André, e eu via até um número do que esse moço ia pagar para ele, mas eu não sei quem é esse moço, eu não sei o que é isso, mas eu acho, ela falou assim, eu acho que Deus está falando que vocês vão voltar para o Brasil e Deus vai dar um bom emprego para ele aqui. E ela sempre orou por isso, claro. Mas aí eu lembro que eu falei, amém, mãe. Ela falou, eu anotei isso na minha Bíblia e tal. Eu falei, não, então vamos orar e tal. E eu guardei aquilo para mim, porque eu pensei, bom, Deus, então, está falando para mim que essa parte também já está sendo coberta. Eu entendi assim.
E eu contei para ele, e ele ficou meio assim. E quando ele conheceu esse empresário, era exatamente a descrição que a minha mãe deu. Olha. Ele é meio carequinha e tal. A descrição era perfeita. Uau. E o salário também era o mesmo salário que ela viu. Uau. Não tinha, Então, não tinha como ter né? dúvida. Então, com essas coisas acontecendo, foi que o coração dele foi se inclinando para crer que realmente Deus estava falando. Não era só algo que Deus estava falando comigo ou a minha cabeça, mas Deus estava falando conosco com um objetivo. Uau. E foi aí que mudou um pouquinho. Ele começou a primeiro te ouvir um pouco mais, né? Então, Sim, um pouquinho, E ficou menos Tomé. Menos, foi um processo, foi um processo. Hoje, a gente tem 25 anos de casado, hoje ele já, quando eu acordo e falo alguma coisa para ele fala, nossa, então vamos nos preparar. Mas demorou, assim, foi um processo de algumas coisas ele acreditava, algumas ele falava, não vai ser assim. E algumas coisas ele teimava bastante. O processo de escrita do meu último livro foi num processo desse de eu falar, olha, Deus está falando isso. Ele fala, não, Deus não está falando isso. Olha. Não é bem assim. Mas vai amadurecendo, entendeu? Legal. Então, vamos voltar. Daí você estava no Brasil, perto de voltar para cá. Faltava pouco tempo. E aí você precisava dessa confirmação Sim. de vir para cá. Sim. Certo? A gente já tinha chegado aqui, né? Sim, Você nós já fomos tava em para Boston, Louisiana. né? Nós Isso, fomos para perdoa. Louisiana e da Louisiana para Boston. Isso. Na Louisiana, quando o pastor fez a proposta... Foi o contrato, né? O contrato. Que não Sim. assinaram, que aí Deus Sim. falou no coração de vocês, não assina. Sim, foi da igreja. E aí a gente só entendeu direitinho o porquê de tanto não, porque a gente deslocou do ministério, que a gente tinha tudo. O ministério cresceu, ele tinha um salário, a gente morava lá, a gente estava estruturado lá para continuar crescendo. E Deus falou, não, agora vai para Boston. E foi totalmente contra o que a gente estava pensando para o futuro. E quando a gente chegou, tudo começou a dar certo e, de repente, Deus falou, não vai dar certo. E aquilo confundiu um pouco a cabeça dele. Depois, ou seja, no início do ano de 2020, quando veio o Covid, que começou exatamente lá em Boston, né? A gente estava no meio daquilo tudo, um desses pastores que cuidavam da gente falou, olha, se vocês tivessem pegado esse empréstimo, vocês hoje iam estar com uma dívida sem igreja. Porque a gente ia ter que pagar a dívida. Fechou tudo, né? Ia fechar. Principalmente, E ele não falou, tinha... não tinha como. Muitas igrejas pequenas, né, que seriam, no caso, a nossa, né, recém-aberta, se não era uma igreja totalmente estruturada para aguentar, ficar fechada, fazendo culto online. A gente não ia ter essa estrutura. A maioria do dinheiro ia ser para fazer o lançamento mesmo da igreja, que o custo é muito alto. Então, a gente ia ficar com uma dívida muito grande e sem ninguém, sem poder fazer nada, literalmente. Então, a gente entendeu que foi o Senhor, ele nos livrou mesmo de algo. No caso do contrato, para o meu esposo, a resposta veio por uma mensagem de Instagram que ele mandou para um pastor no Texas. E falou, eu acho muito bonito o trabalho da sua igreja, eu também estou abrindo um e eu queria que a minha igreja fosse como a sua, um pastor que a gente admira muito. E esse pastor respondeu e falou, eu quero vir que você venha aqui na minha igreja. E ele levou meu esposo lá. E quando meu esposo chegou lá, eles passaram 3 dias juntos, ele ficou bem maravilhado com o processo todo lá que que a igreja desse pastor estava vivendo. E, ao fim, ele falou, olha, vai ser lançado dia 15, isso foi, acho que em maio de 2019. Ele falou, o lançamento é em setembro e tal, e a minha situação é essa. E aí, esse pastor falou para ele, não assina esse contrato. Uau. E aí ele falou, mas é a única maneira que eu tenho de ter o recurso para abrir a igreja. Ele falou, não assina, não assina. É só isso que eu posso te dizer, não assina esse contrato. Dessa maneira não vai dar certo. E ele voltou com essa palavra. E era algo que Deus já estava falando conosco, mas a gente realmente estava procurando uma confirmação. E para a gente foi essa confirmação. Então, quando ele chegou, ele falou, olha, realmente, o contrato a gente não vai assinar. Então,
tudo que tinha sido feito, a gente desistiu naquele momento. Fomos conversar com esses pastores que estavam treinando a gente. Eles falaram, bom, se vocês não estão sentindo paz, não estão achando que Deus está falando que não abre. E depois a gente viu o livramento. Só que esse processo entre desistir do contrato, não abrir, até no outro ano, em 2020, entender Covid e tudo, foi um momento de muito luto. Muito luto. Porque a gente perdeu todas as nossas economias. Tudo que a gente tinha de economia, a gente levou para abrir a igreja. Tudo, a gente perdeu tudo, assim, o rumo, o propósito, tudo em muito pouco tempo. Então, quando isso aconteceu, chegou 2020, aí ele ficou indo trabalhar ainda, o office era menor, então eles trabalhavam ainda, mesmo com algumas restrições. Eu saí do meu trabalho e fui ficar em casa, porque a patroa falou, olha, não tem como, as crianças saíram da escola, ela também saiu do trabalho dela e tal. E aí eu fui para casa. E aí, assim, de repente, a vida parou, total, para todo mundo, né? E aí ele falou, eu quero ir embora para a Flórida, porque a família dele já estava aqui. Ele falou, eu quero ficar perto da minha mãe, eu quero ficar perto das minhas irmãs, eu quero ir para a Flórida. E aí eu falei, André, mas e se não der certo? Eu acho que Deus tem um propósito aqui, o propósito ainda não acabou. Ele falou, não, eu não quero mais mexer com isso. Aí veio uma outra frustração muito grande. Tanto que no caminhão da mudança para cá, a gente tinha um monte de coisa da igreja. E aí ele falou, vamos jogar tudo isso fora? Eu falei, não, vamos levar. E aí ele falou, mas para quê? A gente não vai mais abrir igreja. Eu falei, não, mas mesmo que a gente não abra, a gente não sabe o que Deus quer fazer. Então, vamos levar, porque a gente tem que estar aberto. E aí ele falou, ok. E a gente colocou e chegou um momento aqui, em 2021, que as coisas estavam na nossa garagem. E ele falou, hoje eu vou jogar tudo isso fora. Ele falou, eu não aguento mais olhar para isso. Eu me lembro de tudo, me frustra, eu não quero. Para ele era uma lembrança dolorida. Era uma lembrança dolorida. Para mim também, mas no meu coração, eu tinha muito claro de que aquilo podia ter acabado, mas o plano de Deus, o propósito de Deus não acabou. Então, não acabou. Só não de acabou. tempo, né? É questão de tempo. E quando a gente saiu de Boston para cá, entre 2018 e 2019, eu lancei o primeiro livro, que chamava Deixando o Medo, que depois, por um processo, que depois eu posso explicar esse processo, um processo de burocracia, na verdade, ele se transformou no devocional Gaiolas Abertas. Mas esse devocional saiu desse momento de muito medo, de tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Quando vocês mudaram para a Flórida, vocês já tinham alguma proposta de trabalho? De trabalho, sim. A empresa que ele trabalhava em Boston queria abrir um ramo aqui, uma filial. Uma filial. Então, ele falou, perfeito, eu quero ir. Vocês querem abrir? Vamos. E a gente tinha começado em Boston, na pandemia, com essa coisa de ficar em casa. Começamos um canal, uma escola online, que era o Instituto Avodá, ensinando pessoas sobre o trabalho e o ministério. Explica um pouquinho sobre o nome, sobre o Avodá. Sim, Avodá é a palavra que foi usada em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, na verdade, capítulo 2, versículo 15, ele fala para ele coloca o homem no jardim, na Bíblia diz que ele fala com o homem, cuide do jardim, ou eu te coloquei aqui para cuidar, para trabalhar no jardim. Essa palavra é a palavra Avodá, é a palavra trabalho. Só que quando ele fala a palavra Avodá em Gênesis capítulo 2, Deus fala para o homem, esse trabalhar do homem era um trabalhar com louvor e servidão. Era trabalho, louvor ou adoração e servidão. Então, ele entendia, fora do pecado, que o trabalho dele ali era trabalho, ele ia trabalhar, claro, com a terra, com as plantas, mas era um trabalho em adoração a Deus. Tudo era feito em sincronia. Quando o pecado entra, eu estava até escutando sobre isso essa semana, no estudo que eu estava fazendo. Quando no capítulo 3, Deus tira o homem do jardim e fala com ele, agora você vai viver do trabalho, do suor,
ele usa a mesma palavra. Mas quando ele fala a mesma palavra, para Adão vem com sentido de castigo. Então, as pessoas vivem a vida achando que trabalhar é castigo, né? A gente tem que trabalhar porque Adão pecou. Não. A mesma palavra foi usada no capítulo 2. Mas fora do pecado, a gente sabe trabalhar com adoração. No pecado é castigo. Entendi. No pecado é peso. Mas quando a gente está na presença de Deus, o trabalho é alegria. Porque você serve. Você está trabalhando, claro, você está sendo pago, não é de graça, mas você está servindo, fazendo aquilo com alegria, porque você está fazendo aquilo na presença de Deus, com intimidade. Mas quando veio o pecado, o sentido da palavra mudou. Então, a gente... Então, vocês abriram esse canal para falar sobre o trabalho e o ministério, né? Isso, conciliar. E aí chegamos aqui. Só que quando nós chegamos aqui, muitas coisas foram acontecendo e a gente ficou sem saber qual igreja ia e se a gente vai abrir igreja, se não vai, para que a gente está aqui. E naquela coisa toda entre pandemia, igrejas fechadas, aquilo tudo, a gente ficou num momento muito de muita dor, muito ressentimento. Sabe? Nossa, por quê? Por quê? Né? Aquele momento que dá alguma coisa dá errado e você fica, por quê? Por que deu errado? Entendi. Por quê? Por quê? Ao invés da gente perguntar para quê. Para quê? Exatamente. Por que deu errado? Por que não deu certo? Por quê? Por quê? E aí ele mais uma vez decidiu. Ele falou, agora então eu vou trabalhar. Só vou trabalhar. Mas foi o trabalhar do capítulo 3 de Gênesis. Claro que a intenção dele, do meu esposo, não era essa. Mas foi isso que aconteceu. Então, de 2021, entre 2020 e 2021, até nós estamos em 2025, até no ano passado nós passamos um processo de restauração de tudo isso que nós vivemos. Quando eu estava em Boston, que veio o primeiro devocional, Deixando o Medo, a gente chegou aqui em 2020 e eu cheguei e lancei aqui também um livro que chamava Calçando os Seus Sapatos. E esse livro ele fala só sobre compaixão, que era algo que para mim era muito sólido. Eu cheguei a abrir uma ONG na Louisiana e por causa da raiz dos meus pais eles trabalhavam muito com o Ministério de Ajuda, entendeu? De socorro. E para mim isso era muito sólido. Então é algo que para mim no meu coração é muito sólido isso. Então, eu escrevi o livro por isso. E aí, a gente começou a passar por esses momentos, que foi o momento que ele falou, não, eu não quero mais ministério, não quero mais nada, a gente vai só trabalhar. E aquilo me preocupou um pouco. E Deus sempre falando, eu sempre tendo sonhos, e Deus falando muito. E eu entendia também, desde a nossa chegada, aliás, desde a nossa saída de Boston, quando a gente veio para cá, eu falei para ele, André, não é o tempo. E ele falou assim, mas como não é o tempo? É agora ou nunca? E eu falei, não é o tempo. As coisas não vão ser legais quando a gente chegar lá. Ele falou, não, eu acho que você está com medo, porque é algo novo, porque é pandemia e tal. Ok, a gente veio. Então, logo em seguida que a gente chegou, a gente começou, né, a trabalhar, a empresa de lá veio para cá, com a filial, a gente começou a trabalhar junto, ainda trabalhando no canal do Instituto Alvodá, eu ainda lançando o livro, aquela coisa toda. Mais ou menos no final de 2021 e 2022, a gente começou a viver um momento bem difícil mesmo. A empresa que a gente tinha trago para cá faliu lá no norte, e aí afetou aqui, ele perdeu o emprego. A gente tinha acabado de comprar uma casa, a gente tinha mudado em abril, perdemos o emprego em maio. A vida ficou muito desestruturada em pouco tempo. Então, em 2022, foi um ano assim que ele passou praticamente deitado no sofá, meio que em depressão, tentando trabalhar, tentando arrumar um emprego fixo, mas não conseguia nada fixo. Eu também trabalhando sempre, tentando fazer uma coisa aqui e ali. Esse foi o momento que você escreveu o livro Deixando o Medo. O livro Deixando o Medo foi em Boston, no lançamento da igreja. Ah, tá. E aí, aqui,
foi quando eu também peguei todos os livros. Esses 2 primeiros livros, eles foram lançados por uma editora mesmo no Brasil. Houveram algumas situações e aí a gente teve que puxar o livro de circulação, os 2 livros. Que foi a burocracia que você comentou. Isso, que foi o caso da burocracia. Então, eu tirei os 2 livros de circulação. E não quis mais mexer com livro. Eu falei, eu não vou mais escrever, eu não vou mais fazer isso. O momento foi só ficando difícil, as coisas. E quanto mais difícil ficava, mais eu entendia o que estava acontecendo. Mas eu tentava explicar para ele, no momento que ele estava, ele não entendia. E o seu entendimento era que é um processo de restauração? Qual que foi o seu entendimento? O meu entendimento é que o pato, ele só nada na água. Eu falo isso pro meu esposo. Pato só consegue nadar na água, na areia ele não consegue andar. Pato foi feito para viver na água. Então eu falava para ele, a gente não vive fora do propósito de Deus. Quando você sabe qual é o seu propósito e entra nele, se você sai, a vida fica muito difícil. Muito difícil. E o que esse livro, Deixando o Medo, representava para você? Para mim, ele representava o seguinte, quando a gente chegou em Boston, eu sentia muito medo desse negócio de abrir igreja. Na verdade, eu tenho um pouco de timidez. Se você me conhecer, você vai ver que eu estou falando aqui tudo, eu tenho ambientes que eu fico muito à vontade. Mas eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha. Então, aquela coisa da igreja, para mim, era muito intimidador, porque a gente sempre foi pastor de jovem, mas a gente nunca foi pastor líder de uma igreja. Então, para mim, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu só trabalho com adolescente e jovem agora. Tudo para mim era diferente. E algumas coisas também relacionadas à minha família, à minha linhagem familiar. Deus começou a falar comigo sobre as minhas filhas, o medo que eu estava inserindo nelas, por eu temer tantas coisas. E foi por isso que nasceu esse devocional Deixando o Medo, porque eu queria tomar a decisão de não viver aqueles medos mais. Eu queria sair daquilo. Portanto, o segundo livro, que foi o Calçando os Seus Sapatos, veio porque eu falei, não, eu não posso temer. Eu tenho mesmo que mergulhar naquilo que Deus tem para mim, sem medo. Aí abri o canal no YouTube, aquela coisa toda começou. Quando chegou 2022, que ele realmente decidiu sair de tudo, e aí perdemos o trabalho, aquela coisa toda, foi um momento muito difícil espiritualmente. E nesse momento todo, Deus sempre falando comigo de que aquilo tudo estava acontecendo porque a gente estava fora do propósito. Era uma coisa muito óbvia. Mas a gente, ao mesmo tempo, ele não tinha força. Era como se, tipo assim, agora eu tô aqui nesse lugar, tá doendo, tá difícil, e como é que eu vou sair daqui? E no final de 2022, ele foi num evento, não me lembro o nome, foi um evento em Orlando com um amigo, e ele voltou decidido a sair daquela situação. Começou uma empresa e tal, e as coisas começaram a melhorar um pouco, pelo menos para ele, a saúde, tudo, ele começou a melhorar. Então, para mim, já foi um alívio. Eu consegui um trabalho fixo, ele abriu a empresa. Então, as coisas começaram a chegar no lugar. Mas o ambiente espiritual era muito pesado. A gente via que para as nossas filhas, a gente estava tendo consequências de... Elas mesmas falavam, mãe, quando a gente vai na igreja de novo? Vamos na igreja domingo. Elas queriam ir, porque a vida delas era na igreja antes. E, às vezes, ele falava, não, estou cansada, aquela coisa toda. Então, a gente ficou assim... Então, nesse período, vocês decidiram ficar nesse período, reclusos ali. Reclusos, em casa, por causa da dor. Certo. E muito do livro Gaiolas Abertas vem disso, porque o que eu entendi nesse momento todo é que eu tinha lido muito sobre o medo. E na minha consciência, ou no meu entendimento... Quem coloca a gente dentro de uma jaula ou de uma gaiola é o medo. E nesse período eu entendi que não era tanto o medo, era a dor. Porque o animal, quando ele está ferido, ele não se esconde por causa do medo, ele se esconde porque está doendo.
um animalzinho, se você tentar mexer nele quando ele está machucado, o cachorro morde, o gato arranha, porque ele não quer que você toque naquilo ali. Então, a nossa tendência, quando a gente está em dor, é se esconder, para ninguém mexer, porque está doendo. Até a gente humano vai no médico, o médico fala, eu vou ter que pôr um remédio, eu vou ter que limpar. Você já começa a suar frio, porque, nossa, você vai pegar numa ferida e vai limpar. E nesse processo todo, a gente ia na igreja de vez em quando, a gente estava indo numa igreja americana, mas era bem com aquela... A nossa ideia na época era assim, né? A gente vai, ninguém conhece a gente mesmo, ninguém sabe quem a gente gente vem aqui uma vez ou outra. Aí o pessoal falando para você se tornar membro, e a gente sempre fugia, né? Ele falava, não vamos nesse negócio não, que a gente nem sabe se a gente quer ficar aqui. Então, a gente fugia do comprometimento por causa da dor. E às vezes eu falava, a gente tinha umas conversas difíceis e eu falava isso para ele, pato só nada na água, pato não nada na areia. A gente não vai conseguir fluir na vida do jeito que a gente está, porque não foi para isso que a gente veio aqui. A gente nem veio para cá para isso. O objetivo nunca foi esse. E eu sei que para ele o trabalho e o ministério é muito importante, os dois, e eu também acho, mas eu dizia, não adianta você tentar fazer um só. Se você fizer só o ministério, você vai ser infeliz, porque você gosta do mercado de trabalho. Mas se você fizer só o mercado de trabalho e se esquecer de Deus, você vai ficar igual Adão quando saiu do jardim, sofrendo. Porque não é só isso para você. E... Ele já tinha terminado a faculdade? Já. Ele terminou a faculdade em 2000 e... A gente estava no Brasil ainda. Ah, tá. Ele terminou, já tinha bastante tempo. Então... as coisas foram acontecendo. Em 2022, a gente conheceu, ou 2023, o início de 2023, final de 2022, a gente conheceu a Home Church, que é onde a gente está hoje. Nessa época, eu estava orando muito. Mas isso, vocês ainda estavam em Orlando? Não, a gente sempre esteve aqui em Jacksonville. Sim. Em algum momento eu entendi Orlando. Eu acho que foi por causa da escola Jacum. Do Jocum, sim. Mas de Boston a gente veio direto para Jacksonville. E a gente sempre ficou aqui. E nesse período, eu sempre orando, pedindo a Deus assim, Senhor... Eu não posso obrigar ele a nada, ele não pode me obrigar a nada, tem que ser uma escolha. Então, eu pedi a Deus um lugar onde a gente fosse ser restaurado, onde a gente conseguisse ser restaurado, onde a gente, mesmo tão machucado, a gente não fosse julgado, a gente não fosse... Ninguém quisesse pegar na ferida e ferir mais, esse tipo de coisa. E eu lembro que eu estava frequentando uma classe... que eu faço até hoje, uma escola de profeta. E aí, nessa classe, o professor falou, olha, eu quero que vocês orem para que Deus dê uma comunidade a vocês, um lugar. E nessa época, eu estava sem pastor, sem comunidade. E entre 2021 até 2023, aconteceram muitas coisas, assim, eu falo que foi a Series of Unfortunate Events. Foi uma série de coisas ruins que foram acontecendo, que a gente olhava e falava, meu Deus, quando a gente acha que não vai vir mais nada, vem outra coisa. Era uma onda atrás da outra. E Deus sempre falando que aquilo ia acabar e que ele tinha um plano. Mas a gente não sabia o que era. E nessas orações por uma comunidade, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, a gente precisa de um pastor, a gente precisa de uma comunidade onde a gente vai, de alguma forma, sair disso aqui que a gente está vivendo. E encontramos a Home Church num convite super aleatório de alguém. A pastora Ana falou, vamos na casa da minha irmã, vai ter um culto. Chegamos lá, o pessoal com violão, era na casa, beleza. E naquele primeiro culto, eu vi um aprisco muito grande. E Deus falou comigo, fique aqui. E aí eu falei com meu esposo, eu quero voltar aqui de novo. E ele ainda falou, você gostou? Eu falei, aham. E aí ele falou... Ok. A cara dele foi tipo assim, não sei. Ok. E aí a gente começou a frequentar esse culto. A pastora Isabela e o pastor Jefferson Oliveira. E em pouco tempo a gente se conectou com eles e a gente viu como era um propósito de Deus. Porque foi mais de um ano de muitas conversas, de muita cura.
exatamente nesse ambiente de cura que eu pedi a Deus. Senhor, eu nem sei onde a gente vai chegar, que alguém vai entender o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, porque é muita coisa louca. E eles foram essas pessoas que ouviram, que entenderam, que ouviram de Deus sobre a nossa vida. E nesse tempo todo, a gente em casa, vivendo um monte de coisa acontecendo, e eu falava para ele, o nosso coração precisa voltar onde a gente estava. E Deus começou a falar isso muito claro para ele e para mim, que o nosso objetivo aqui nos Estados Unidos nunca foi o trabalho. O trabalho é uma bênção, veio como uma consequência de você estar e você querer servir. Mas o objetivo, o propósito de vida era e a gente estava querendo viver fora dele. Eu achei um trabalho na escola, trabalhava na San Jose Prep, amava trabalhar lá, era o lugar para mim. Deus começou a falar, esse tempo aqui está acabando, e eu fiquei desesperada. Uau! E foi exatamente lá que começou a restauração do devocional Deixando o Medo para o Gaiolas Abertas. Deus falou comigo, é o tempo. Foi em 2023, final de 2023. Deus falou comigo, é o tempo, eu quero que você reforme o livro. Eu comecei por obediência. Não estava claro para mim onde eu ia chegar. Eu falei, eu vou obedecer o que Deus está me dizendo por obediência, mas eu falei, Deus, eu não sei onde isso vai parar. E à medida que eu fui escrevendo e fazendo, foi ficando claro para mim que Deus realmente queria curar a gente, queria restaurar tudo que a gente já tinha vivido. E ele sempre começa as pregações dele com uma frase, e eu também adaptei, que é o que Paulo fala. Não que eu pense que eu ainda tenha chegado, irmãos, em algum lugar, mas eu estou indo rumo ao que Deus preparou para mim. Então, assim, hoje, 2025, eu e ele, a gente se sente exatamente como Paulo. Não acho que a gente chegou em lugar nenhum. A gente está no rumo, tentando, né, alcançar aquilo que o Senhor designou para o nosso coração, para a nossa vida. E ele fala muito, né, sobre isso, assim, do conhecimento, né? Quanto mais a gente busca e se torna espiritual, mais eu sei que eu não sei nada. Sim, exatamente, exatamente. E nesse processo de cura foi exatamente isso, porque até chegar aqui na Flórida e viver todas essas coisas, todas essas situações, passamos por situações familiares com as nossas filhas, momentos assim que a gente nunca imaginou na vida que a gente ia viver. Esses momentos todos, o que a gente tinha vivido ministerialmente até aqui, diversas coisas incríveis que a gente viu ainda tão jovens. Ele teve a oportunidade de ver viajando com esse patrão dele. Todas essas coisas ensinaram tanto para a gente, mas na hora da dor, nada disso foi suficiente. Na hora da dor, a gente teve mesmo que deixar Deus vir e curar, porque toda aquela bagagem ministerial era pouco demais, era muito superficial para alcançar o que estava acontecendo. E qual o conselho que você dá para as pessoas que provavelmente estão, né, passando por isso, né, esse processo? Porque você é conhecedora da palavra desde criança. E a gente quer se blindar, né, desses momentos difíceis. Você acha que quando a gente vai passar por esses momentos difíceis, é só orar que Deus vai atender e tá tudo bem. E a gente vê que na prática não é bem assim. Então, qual é o conselho? O que você daria de conselho para as pessoas nesse momento? Então, a gente viveu um momento recente, uma ilustração que eu vou usar, que é bem parecida com uma ilustração que está no livro. A do livro é um pássaro, essa que eu vivi há poucas semanas é o gatinho que a gente tem. O lugar dela brincar é a garagem da nossa casa. Ela só fica dentro, ela não sai. Então, o lugar dela sair da casa é a garagem. Eu abri a porta, ela saiu, ela já sabe. A porta abriu, ela já vai sem ninguém mandar. Ela ficou, eu fechei a porta. O meu esposo chegou e não sabia que ela estava lá. Ele abriu a porta da garagem. Só que quando ele abriu, ele estacionou o carro, apertou o botão, a garagem abriu e ele ficou no celular. Ele não viu que ela saiu. Ela saiu, ela ficou muito tempo sumida, a gente até orou, ele ficou
Os dois têm um relacionamento muito peculiar, os dois. Então, ele ficou arrasado. E se ela não voltar, aquela coisa toda. E eu coloquei a comidinha dela e a areia na garagem para ver se ela sentiu o cheiro. Alguém falou, ela vai sentir o cheiro e vai voltar. Eu coloquei e ela realmente voltou. Só que quando ela voltou, que eu abri a porta para olhar a garagem, que ela entrou correndo, ela se escondeu. E aí eu fui olhar ela estava bem, não tinha acontecido nada. Mas ela ficou mais de um dia num canto, muito arisca. Ela não deixava a gente pegar nela, não deixava passar a mão, ela só ficava assim, com o olhão escondidinha. Já faz bastante semanas isso, mais de 3 semanas. Quando eu abro a porta da cozinha para a garagem, ela não vai mais. Ela vai até a porta, ela fica olhando, ela olha, mas ela não vai. Primeiro, o barulho da porta deve ter dado um sustão nela da garagem, porque ela nunca tinha experimentado aquilo. E ela saiu num lugar que ela nunca foi. Agora, se a gente parar para analisar, o gato é um felino, ele foi feito para viver no mundo selvagem. Mas porque ela só fica dentro de casa, para ela não é de costume. E eu vi que a experiência traumatizou ela, porque ela não vai mais. A gente abre e fala, vai, pode ir, it's okay. Ela não vai, ela fica lá parada olhando assim, tipo, não vou, porque aí se eu for, eu corro um sério risco. E é exatamente assim que a gente fica quando a gente está passando por dor. A gente quer evitar o risco. A gente quer evitar o que pode acontecer. Eu nem sei se vai acontecer, mas e se acontecer? E eu lembro que, há uns anos atrás, no primeiro devocional, uma amiga falou para mim assim, o que as pessoas não entendem é que o medo não é um monstro que se derruba com um soco só. Você tem que, todo dia, tentar derrubar. É uma coisa que não acontece uma vez e nunca mais vai acontecer. Vai acontecer todos os dias. Em alguns dias, vai acontecer mais de uma vez. A dor, em alguns momentos, ela vai vir todos os dias. Em alguns dias, ela vai acontecer várias vezes por dia. Aquela decepção, aquelas coisas que te afeta, te dá aquele baque. E se não acontecer todo dia, vai acontecer sempre. E como é que a gente lidar com isso? E hoje, principalmente, a gente está tão consciente, né, do nosso ao derredor, a gente está tão consciente do que está acontecendo no mundo todo, que a gente fica nessa posição de muito cuidado. E o cuidado é bom, mas ele te deixa preso, às vezes, dentro da gaiola. E o objetivo desse momento todo que a gente viveu foi que Deus falou para mim, a porta da gaiola nunca ficou fechada. Ela está sempre aberta. Porque quando a gente conhece a Deus e se entrega a Ele, a porta não se fecha. Quem fica lá dentro, às vezes, voluntariamente, é a gente. Porque a gente está em dor, a gente está em trauma, a gente está em sofrimento, a gente está em medo, em várias coisas que nos impedem, literalmente, de sair e de usufruir de outras coisas. Para nós, na nossa casa, a dor fez isso, colocou a gente numa posição de que a gente olhava e falava, a gente não pode nem respirar, que se a gente respirar, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente ficou num posicionamento de tanto medo, só que aí, o que acontece? Foi onde Deus veio e ministrou o nosso coração. E essa semana até eu coloquei um vídeo no Instagram sobre isso, que foi sobre o Salmo 23, quando Davi fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí no versículo 5 ele fala assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E eu estava lendo esse salmo e o Senhor, eu aprendi, cresci na igreja, né? Toda pregação que eu ouvia disso era, Deus vai te honrar, né? Seus inimigos, Deus vai te honrar um dia na frente dos seus inimigos. Era bem uma coisa na conotação meio de vingança, assim. E o Senhor falou comigo assim, você não vai andar pelo vale da sombra da morte todos os dias, mas você vai andar. Vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar, eu estou no vale da sombra da morte. Não tem luz, não tem ninguém, não tem nada. Eu estou aqui, tipo, eu só ouço barulho de leão e rugidos. Eu não tem nada aqui para mim.
E Davi vai e fala assim, ainda que eu esteja nesse lugar, o Senhor está comigo. Ou seja, a gaiola está aberta. Não tem ninguém me prendendo aqui. O Senhor está comigo, eu estou seguro. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua palavra, a vara, ela corrige. O cajado guia. Então, a tua vara, a tua palavra me corrige e me consola. Então, eu estou bem, eu tenho a palavra. Só que quando ele fala assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o Senhor falou comigo assim, não tem esse negócio de eu preparar a mesa para os seus inimigos. A mesa não é para o seu inimigo, a mesa é para você. É para você parar, mesmo cercada de situações difíceis, para ter momentos comigo. Porque é na mesa comigo que eu vou poder te ungir com óleo, é na mesa comigo que eu vou poder fazer seu cálice transbordar. E nesse momento que a gente estava, era exatamente isso que a gente não fazia. Porque um poder muito legal que a dor tem, né? Um poder muito único, é de te fazer acreditar que você não tem força para nada. E essa semana eu conversei com uma filha minha sobre isso. Eu falei, você já reparou como é engraçado que Satanás, quando ele quer que você faça alguma coisa para te prejudicar, ele te enche de coragem e fala, é claro que você pode, é claro que você pode. Mas quando você está em dor, que você quer se levantar, ele fica, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você está em pecado, você está fraco, você está isso, você está aquilo outro, e você não vai conseguir sair daí. E aí a gente não consegue nem abrir a boca, ou para orar, ou para proferir uma palavra. E o Senhor falou comigo, é exatamente isso que eu disse para Davi. Quando você estiver com seus inimigos diante de você, eu vou preparar uma mesa. Porque você não precisa brigar com seus inimigos e lutar com eles. Você precisa estar comigo. Se você conseguir sentar comigo e estar em intimidade comigo, cear comigo, tudo vai ficar bem. Uau. Interessante. E foi nesse momento aí que a gente conheceu, passou por esse processo de cura, conheceu a igreja, e a gente começou ainda com muito medo, só os pastores que sabem, ainda com igual dois bichinhos do mato mesmo, morrendo de medo de acontecer uma tragédia de novo. A gente começou a ter esses momentos de conversa, de oração, de conversa, e voltamos para a presença de Deus, que foi esse lugar, essa mesa. Estou no vale da sombra da morte, mas tem uma mesa. E essa mesa, cabe a mim decidir sentar nela ou sair dela e querer fazer sozinho. E o que a gente fez por muito tempo foi querer lutar sozinho, não estar cheio de inimigo. Eu até mencionei no vídeo algo muito pessoal meu, que era quando Deus me chamava para sentar na mesa, eu falava, mas e se eu sentar e o inimigo vier por trás de mim me apunhalar? Porque eu estou sentada, eu estou vulnerável. Se eu sentar, eu estou vulnerável. Eu não posso sentar numa mesa para comer. Como é que você, no meio de uma guerra, senta numa mesa e fala, agora eu vou comer? Soldado em guerra não para nem para comer, na verdade. Quando come, ele come aquelas comidas de pacote, né? Porque não dá para você. Como é que você para ter uma refeição numa mesa no meio da guerra? Não tem jeito. Mas Deus falou, é só esse o jeito. Uau. O jeito de vocês foram ensinados a pegar a espada e fazer. E Deus falou, não, eu preparo uma mesa na presença, ou seja, no meio ali, você está na frente do seu adversário, eu preparo essa mesa. Se você conseguir sentar, eu unjo a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai transbordar. Se você não sentar, aí você vai lutar sozinho. Tem que confiar em muito, né? Mas a sua pergunta é interessante porque é difícil no momento que a gente está dolorido, que a gente está revoltado, que você olha e fala, não consigo enxergar nenhum benefício em volta de mim, para nada disso que está acontecendo, é difícil você parar e sentar na mesa. Mas eu posso te dizer que não existe nada melhor. Eu vou contar rápido um testemunho de um dia desses que a gente estava nesse processo de cura no ano passado. E a gente estava assim num dia que a gente olhou para um lado e para o outro e falou, uau, e agora? E aí meu esposo falou assim, eu vou pegar o violão. E eu falei, mas agora a gente tem um monte de coisa para resolver. Ele falou, eu vou pegar o violão e nós vamos ter um momento aqui com Deus, que é exatamente essa mesa. E aí ele falou assim, eu sei que a gente tem um monte de coisa para orar agora, mas nós não vamos pedir, nós só vamos adorar a Deus. Eu falei, ok. E aí ele começou a tocar. E a gente começou a adorar a Deus ali, na sala. E
a coisa foi fluindo, a gente viu que a presença de Deus estava realmente ali. Quando terminou, a gente não sabia nem como ia sair dali. Mas quando terminou, o telefone dele tocou. E nessa tocada de telefone, o problema foi resolvido. Assim, num segundo. E aí a gente começou a ver nesse processo todo de cura, de restauração, como é compensador não lutar. É essa gaiola, porque ela está aberta. Foi isso que Deus falava comigo, a porta da gaiola nunca está fechada, porque eu tô aqui. Só que o medo e a dor faz a gente entrar e faz a gente ficar lá no cantinho, tipo, não sei o que vai acontecer. E o Senhor fica, não, vem. Vem, porque quem dá a cura e a restauração sou eu. Eu é que dou esse voo aí que você tem para voar. E a gente fica com medo porque a gente acha que precisa fazer algo para isso acontecer do nosso jeito. E não é assim. É muito, né, da gente, do ser humano, desse medo da exposição ao inimigo e achar que está desprotegido, né? Sim. Muito lindo, lindo mesmo. E aí a gente está chegando no final de 2022, Não, a gente, no início de 23, sim. que você conseguiu encontrar sua comunidade. Sim. E aí, na parte do business, né? Como que foi essa... Foi mais ou menos quando o telefone tocou? Não. Sim, essa parte do telefone tocar já foi no ano passado. Foi no ano passado que a gente chegou num momento assim que a gente começou a entender essa coisa de não podemos fazer do nosso jeito. Não vai dar certo. O nosso jeito não está funcionando. Então, a gente começou a trabalhar no ano passado. Até o meio do ano, nós ainda tentamos... Eu falo nós assim, porque ele estava tentando do lado dele, do jeito dele, e eu tentando do meu lado, do meu jeito. E até o meio do ano foi assim. Quando chegou em agosto do ano passado, o Senhor falou muito claro comigo, agora você vai sair do emprego. E eu falei, agora... Você era professora nessa escola? Então, eu trabalhei nessa escola até o início de 2024. Até o início do ano passado. Quando chegou em maio, eu pedi demissão e fui trabalhar em vendas. Nunca tinha trabalhado em vendas, nunca quis trabalhar em vendas e fui. E, na verdade, eu fui porque o Senhor estava falando comigo que o meu tempo na escola estava acabando. Mas eu não aceitava. Eu não aceitava o que estava acontecendo. E aí arrumei esse trabalho que tinha um salário muito bom. E eu falei, eu vou trabalhar com isso. E aí no meu coração eu pensava, ele está fazendo, o meu esposo no caso, está fazendo o que ele quer, então eu também vou fazer o que eu acho que eu devo fazer, o que está certo eu fazer. E fui trabalhar nesse trabalho. Um trabalho excelente, com pessoas excelentes. Mas muito cedo no trabalho, Deus já falou comigo, não foi para cá que eu te mandei vir. Eu te mandei para sua casa, não foi para cá. Mas eu fiquei até o ponto que eu vi realmente assim as coisas foram se alinhando para que eu realmente voltasse para casa, tanto com as meninas, né, as minhas filhas, há várias coisas que estavam acontecendo. No início já de 2024, Deus falou muito ao meu esposo que seria um ano de alinhamento. Então, esse período de alinhamento, ele é complicado, porque é como se... Eu não trabalho em construção, mas eu vejo. E eu vejo que tem hora que a pessoa está tentando alinhar alguma coisa, é um processo, né? Para fazer aquilo ali ficar de acordo com o que tem que ficar. Então, até julho, a gente passou momentos assim bem desafiadores para entender quem é que estava, o que a gente precisava fazer para alinhar um com o outro e para alinhar com Deus. E em agosto eu pedi demissão, ainda fiquei um tempo, eles não queriam me deixar embora, e eu falei, não, eu também amo o trabalho, mas eu preciso ir. E voltei para casa, e quando eu voltei para casa a coisa piorou ainda mais, porque você pensa, você está trabalhando, você para de trabalhar. O meu esposo estava na empresa com uma parceria, eles desfizeram essa parceria. Então, entre o final do ano passado, entre outubro até dezembro, foram meses assim que a gente literalmente experimentou o que é você parar e sentar na mesa no meio da guerra. Porque chegou um momento que estava tão escuro, né? A gente estava no vale da sombra da morte, principalmente financeiramente, mas com tanta certeza de que aquilo ali era o caminho,
que o meu esposo falou, olha, a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender. Já chegou o tempo de aprender a não guerrear as nossas guerras. Nós já estamos nesse caminho há muito tempo, temos que amadurecer. Então, tudo bem. Eu lembro que eu tive uma conversa com a pastora no final do ano passado. E ela falou assim, mas o que você tem feito? Eu falei, eu tô lá, eu tô obedecendo, mas eu ainda fico tentando arrumar um trabalho. Ela falou, mas como assim? Aí eu falei, tem hora que eu entro assim, eu procuro um trabalho, eu mando o meu currículo. E ela falou, ué, mas você então, você está cocheando em 2 pensamentos. Ela falou, como é que Deus vai trabalhar, vai honrar a sua obediência se você está obedecendo com um pé e desobedecendo com o outro? E depois dessa conversa eu fui para casa e sentamos para uma conversa e eu falei com meu esposo, eu quero que você ore por mim, porque eu quero tomar uma decisão e eu não quero mais voltar atrás da minha decisão. E ele falou, ok. E aí a gente orou e eu falei para ele, pronto, agora eu não volto mais atrás, meu pensamento não vai mais para outro lugar. E nesse período todo, o livro foi lançado no final do ano passado e as coisas foram acontecendo e a gente começou a viver essas experiências mais práticas de não pegar a espada de manhã e falar, tá difícil, eu vou resolver meu problema. Mas de sentar primeiro com Deus e falar assim, o problema é esse. O que vamos fazer? Ok, vamos fazer isso? Então, tudo bem. Ok, não vamos fazer, vamos parar aqui. E, literalmente, é o que nós temos feito. Ontem, antes de começar o dia, meu esposo falou, eu tenho 30 minutos antes de sair. Eu não vou sair sem a gente adorar primeiro. E aí ele pegou o violão, aí eu ainda falei assim para ele, nossa, mas eu tenho uma ligação para fazer agora. Ele falou assim, não, a sua ligação espera, a gente vai fazer isso aqui primeiro. Ok. Uau. E aí a gente fez. E quando acabam esses momentos, a gente realmente sabe, não é nem um sentimento, é uma decisão que vem no coração da gente de que aquilo ali não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E eu falo com convicção, porque eu já tentei os outros caminhos. Eu já tentei, Você já percorreu ele já e viu tentou. que não deu certo. Nossa, não dá. E todas as vezes que a gente tá meio assim, eu ligo para ele, eu falo, tá acontecendo isso, tá meio apavorada. Ele fala para mim, não tem outro caminho. Você já parou para ouvir o coração de Deus, o que Deus... Ok, ora aqui por mim. E aí a gente tem esses momentos de tentar pôr lucidez espiritual, literalmente, no momento. Porque a mente da gente é muito enganadora, o coração da gente, a Bíblia diz que é enganador. O mundo hoje tem informação demais. Tá muito desafiador viver o que Deus quer para a vida da gente, porque a gente está sempre querendo a vida do outro. Então, tá cada dia mais difícil e mais dolorido para um patinho ser um patinho. É verdade. Hoje eu vi uma frase falando sobre isso, né? A guerra da comparação não tem vencedor. Não tem. Verdade. Então, é difícil a gente lembrar disso, né? Porque você fala, pô, fulano abriu a empresa, tá indo super bem, fulano arrumou um emprego, tá indo super bem, e você tem que sentar e orar. Só isso, não tem o que fazer. E o plano de Deus para cada um é diferente. Eu falo com a minha filha mais velha, que ela está saindo da faculdade agora e vai entrar no mercado de trabalho. E eu falei para ela na semana passada um exemplo do Dr. Miles Monroe, que ele falava assim, o nosso problema é que às vezes a gente está num caminhão desses de carga de areia, eu não sei como é que fala no Brasil, aquele que vira areia para trás. A gente está num caminhão e a gente olha uma Ferrari, e a Ferrari passa, né? Porque a Ferrari é bem rápida, e a gente olha e fala, nossa, eu estou indo tão mal porque eu queria ser uma Ferrari. E ele falou que a gente não entende é que a Ferrari ela nunca vai conseguir carregar a capacidade de carga de um caminhão daquele. E aí ele fala, cada um tem sua função. Ele usa a analogia dos carros. E ele fala assim, o problema nosso é que a gente tem as nossas qualificações, mas a gente está sempre olhando a qualificação do outro. Ele está mais rápido, ele está carregando mais, ele está... E se esquece da gente. Eu e o André vivemos muito isso, meu esposo, porque essa luta entre, mas o outro tem, mas o outro está vivendo, mas o outro está avançando e eu não estou. E a gente usar a própria identidade da gente, que foi um dos sonhos que ele teve nesse processo. Ele sonhou que ele estava num ambiente
totalmente nada a ver, mas ele dobrava os joelhos e, na verdade, foi uma amiga minha lá da Louisiana que teve, e ele teve um sonho parecido. Ela, da Louisiana não, da Nova Zelândia, a Ana. Ela me ligou e falou assim, eu sonhei, Aline, que o André estava numa festa. Era uma festa, todo mundo fazendo festa. Ele dobrou o joelho e eu cheguei para ele e falei, André, você está orando por quê? Ele falou, porque eu perdi minha identidade, eu estou esperando ela chegar. Uau. E aí a gente vai entendendo que não adianta tentar usar a identidade das pessoas. E eu acho que o excesso, eu sei que o excesso de informação, ele traz aparências que para a gente parecem ser tão verdadeiras, né? Nossa, tá tão bem. Mas as pessoas têm suas lutas, as pessoas têm seu desafio, todo mundo tem. A gente tem uns, a outra pessoa tem outros, não é o mesmo, mas tem. Sim. E mesmo... E cada um com seu propósito, né? E cada um com seu propósito, só que a gente olha o exterior e fala, nossa, tá tão bem, eu queria ficar bem assim. E aí a gente acaba querendo a identidade da pessoa e aí acontece o patinho vai para a areia e fica lá, não consegue nem andar direito porque está no lugar errado. É verdade. Eu estava vendo, foi na verdade a mesma pessoa que falou, né, sobre a guerra da comparação, e ela falou que nos próximos 5, né, de 5 a 10 anos, os influenciadores que vão fazer sucesso são as pessoas que estão trazendo essa identidade do sofrimento, da realidade, da verdade. Quebrando essa vitrine. Né? Essa vitrine, exato. Porque nos últimos 5 anos, a gente tem observado essa vida instagramável, que a gente sempre fala aqui, né? Sim. De perfeição, de coisa que deu certo, do sucesso que alcançou. Mas a gente está vendo que tem muita gente quebrada. Sim. Então, agora, vai ser o contrário. Vai ser as pessoas que estão trazendo essa realidade, como você contou a sua história aqui, de que não tá tudo bem para todo mundo. Tem muita gente sofrendo. E não tem outro jeito a não ser sentar na mesa. Não tem outro jeito, tem. infelizmente. Literalmente quebrada, né? E quando a gente fala quebrada, não é... Na maioria das vezes, nem financeiramente é quebrada como pessoa, é identidade, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse crescimento horizontal que aconteceu nos últimos 5 anos, que se não tiver agora o crescimento vertical, né? Conexão com Deus, e até a gente vê isso, né? Que fala da vertical, né? Na horizontal, crescimento profissional, na vertical, crescimento espiritual, e no meio está Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma das gaiolas que para nós foi... Eu creio que nós dois juntos, ele de uma forma diferente da minha, mas nós dois, foi bem desafiador nesse tempo, nesses últimos 3, 4 anos, foi o orgulho. Porque a dor, ela gera um orgulho muito grande na gente. A dor, ela gera uma casca que não é uma casca boa. Porque existe uma casca boa, que é a casca de você não se render. Mas a dor, o orgulho, ele gera uma casca ruim, que é a casca do não, eu tô podre por dentro, mas não me toque porque eu tô bem. E ele ficava na parte dele com o orgulho do homem, né? De ser homem, o provedor, o homem da casa. E eu quero ficar bem, tem que ficar bem, aquela coisa. E meu orgulho de mulher, que não, eu também tenho que fazer, eu tenho que... Esse monte de coisa, essas ideias, né, que a gente vê hoje, é tão exposta hoje. Então, essa gaiola para nós foi um desafio grande. Hoje eu olho para o devocional e leio e falo, Jesus, como a mesa faz bem, né? Porque a dor e o medo, ela gera um orgulho muito grande na gente. É verdade. E a gente chega nesses pontos de não preciso de ajuda, não preciso de conselho, não tô dando conta, né? Aquela eu dou conta, eu dou conta, é claro que eu dou conta. Eu vou fazer, não pode deixar que eu faça sozinho, não pode deixar que Deus vai fazer e tal. E aí a gente acaba não deixando Deus fazer. E também eu acho que o orgulho, ele tem 2 lados, né? Do merecimento e do não merecimento. Porque a gente fala assim, eu não mereço passar por isso. Né? Você tem... E isso é orgulho também. Né? Tem aquela coisa do merecimento, né? De achar, não, eu fiz acontecer, então eu vou colher isso. E também tem o do não merecimento. Eu
não posso, eu estudei, ou eu sou alguém, eu não mereço passar por isso, eu não preciso passar por essa humilhação, Sim, né? Então, tem os sim, dois lados que a gente precisa sim. watch out. Nossa, muito, Yeah. muito, meu Deus. Nossa, muito Que bom, lindo. muito E se lindo. as pessoas que estão nos assistindo quiserem... Adquirir, né? Onde que eu mostro aqui? Aqui, ó. Gaiolas Abertas. Por Então, Aline Pires. Onde que elas acham? Quem está aqui nos Estados Unidos e no Reino Unido, compra no Amazon. Ok. A cópia é em papel. Mas em qualquer lugar do mundo, a cópia no e-book está disponível no Amazon. No Brasil, no mundo Tem todo, em o qualquer e-book. país que o Amazon alcança, tem o e-book. É só a pessoa baixar o Kindle, né, que é o aplicativo do e-book, e baixar o livro. Legal. E o livro está disponível. Eu estou enviando uma parte para o Brasil em maio, especificamente para Minas, mas é algo que eu disponibilizei para algumas pessoas que quisessem a cópia em papel, estando no Brasil ou em um outro lugar onde a cópia não está disponível, que entrassem em contato comigo diretamente, que eu ia dar um jeito de enviar o livro para a pessoa. Legal. Legal. A gente vai deixar o link no vídeo aqui, né, no YouTube, para quem assistir depois clicar ali esses dois, ou o e-book ou em Sim. papel aqui, para quem está aqui. Perfeito. Obrigada. E a gente tem... Olha, Nós temos duas perguntas para você. Vai lá, Bela. Ok. Tá. Então, a gente sempre gosta de fazer umas perguntas aqui e você fala aquilo que vem na sua mente primeiro. Então, como você se vê crescendo tanto espiritualmente quanto nos negócios? Como que eu me vejo? Eu me vejo nessa mesa para crescer espiritualmente. Eu me vejo nessa posição de não tentar lutar mais as minhas guerras. Profissionalmente, eu me vejo com o meu esposo, novamente, que eu creio que é um lugar que eu nunca deveria ter saído. Fiquei um tempo com ele, deu muito certo, e depois a gente resolveu, né, nesse momento de dor, de revolta, de tudo, não, eu vou trabalhar, vou sair. E foi bom, me ensinou muito, aprendi muito, mas prefiro estar com ele. Prefiro trabalhar com ele. Então, profissionalmente, eu vejo a gente crescendo, expandindo para poder servir, poder, de alguma forma, ajudar, que é o que a gente faz, a nossa intenção todo dia de manhã na empresa, é trabalhar, é ganhar ter os nossos recursos, ter a nossa renda, mas, ao mesmo tempo, servir de alguma forma. Ser bênção na vida das pessoas que a gente vai encontrar de alguma forma. E, graças a Deus, a gente tem alcançado esse objetivo. E eu peço a Deus que continue nos dando graça para isso, para não parar, para só aumentar. Amém. Amém. Se Deus quiser. Tem mais uma, né? Você lembra qual que era agora? Eu não lembro. Como, então, linkando com essa pergunta, como que sua visão dos negócios, de negócios, né, mudou ao longo do tempo? Mudou porque no começo, quando a gente começou em ministério, que a gente era bem jovenzinho, a nossa mente era bem missionária. Então, era aquela coisa assim, a gente vai viver para Deus e a gente vai viver do que Deus nos der. Se Deus não deu, não deu, tá tudo certo. E entendendo, né, na verdade, o meu esposo foi o que buscou isso primeiro, acho que essa revelação veio para ele primeiro, e ele foi tentando me ensinar isso, colocar isso no meu coração, foi que o Senhor, ele tem esses recursos que vêm através dos negócios, não são só recursos para nós, são recursos para abençoar pessoas, mas até mesmo fora dos recursos, a gente tem a oportunidade de alcançar várias pessoas no processo. Seja o negócio próprio seu ou você esteja trabalhando para alguém. Tanto na escola que eu trabalhei, como nessa empresa de venda, eu literalmente entro no ambiente já perguntando, Deus, quem que eu tenho que colar aqui e abençoar? Tem alguém aqui que precisa de mim, então quem é que eu vou colar aqui e estar junto com essa pessoa e tentar colocar vida dentro dessa pessoa? Então, seja a empresa sua ou não seja, Deus tem um propósito onde Ele coloca a gente. Sim. E para a gente ser bênção na vida de alguém. Talvez vai ser mais de um, talvez vai ser um só. Mas vai aparecer alguém. Vai aparecer. E o objetivo é sempre esse. É acordar de manhã e trabalhar com esse entendimento do Avodá do capítulo 2. Meu trabalho não é um castigo. Meu trabalho é uma oportunidade. Eu estou expandindo o reino.
Tem uma tradução em inglês até de Gênesis capítulo 2, quando Deus fala para o homem cuidar da terra, que quando você puxa essa tradução, não sei se é a mensagem, mas tem uma tradução que fala: expande o reino de Deus na terra. Uhum. O trabalho é exatamente isso que ele faz. O trabalho humano, né, o nosso secular, ele expande o reino de Deus na terra quando a gente entra com essa mentalidade de expandir, né? Sim. Então, quando eu cheguei na escola, passou meu tempo lá, eu comecei a fazer as amizades e tudo, e aí chegou um tempo que eu conversei com uma das chefes, ela falou, também sou cristã. Eu falei, aqui, vamos começar a orar aqui na escola? Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, tem problema? Ela falou, não, se a gente não orar com as crianças, né, só os funcionários, a gente pode. E aí começamos a orar na classe antes da aula começar. Então, todo lugar que você chega tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. Com certeza. Eu sei porque, assim, eu tenho uma empresa e eu já trabalhei com todo tipo de pessoa que você imaginar. E você vê, às vezes, até o jeito dela te atacar é uma necessidade que ela tem. Sim. Sabe? Então, já trabalhei com pessoas que se diziam ateias e elas chegavam na gente e falavam alguma coisa. Você sabia que na Bíblia tem isso? Na hora do Espírito Santo falava assim, ela tá precisando de ouvir a palavra de Deus nesse momento, sabe? E aí a gente criava uma situação ali e no fim a gente estava orando, entendeu? Então, assim, Deus permite pessoas e o nosso trabalho é abençoar outras pessoas, porque é nesses momentos que ele vai usar da gente. Sim. Né? Sim. Então, é muito lindo. A gente tem também uma tradição no nosso podcast. O último convidado deixou um recadinho. A gente não leu, a gente não sabe. E aí, depois você vai deixar para o nosso próximo convidado também um bilhetinho. Você pode ler. Pode abrir, ler. Uhum. E aí, no final do podcast, aí você vai vou deixar para outro. Que você seja exatamente aquilo que Deus escreveu para você. Uau, que interessante, né? Bem profético isso aqui. Aquilo que Deus escreveu para você. Deus te abençoe. Para uma escritora. Não é? Que lindo. Que você seja exatamente aquilo que Deus escreveu para você. Nossa! E tá bem alinhado com um dos meus versículos favoritos. Salmo 139, 16, tá? Tá bem... Fala aí. Salmo 139, 16 fala que eu te teci no ventre da sua mãe e todos os seus dias estão escritos num livro. Uhum. Olha. Então, esse versículo me faz crer com muita certeza de que todo mundo que nasce com um propósito e não tem segredo. Deus já sabe cada um dos meus dias, porque se ele já escreveu, é como se fosse um livro. Então, eu tenho o livro da Aline, tá ali o meu livro, meus dias todos estão escritos nesse livro. E o nosso tempo não é o de Deus, né? Ele já sabe de tudo, né? Já sabe de tudo. Então, tá ele tudo só garantido. Tem que estar ali sentado na mesa e alinhado com ele, né? É verdade. Exatamente. Então, agora o processo clareou, né? O processo de Deus na vida de vocês e agora é seguir com o propósito. Sim, a gente continua como Paulo, né? Não acho que eu sei tudo, mas hoje a gente está vivendo um momento de muita clareza de que Deus tem um propósito na nossa vida e que, apesar desse propósito não ser 100% claro para nós, acho que eu vou dizer diferente, apesar de que o que contém nesse processo não está totalmente claro para nós, porque nós não vivemos ele todo ainda, a gente tem a plena certeza de que nós não podemos sair dele, que a vida fora dele é muito difícil. E uma das coisas que Deus falou muito com a gente nesse período foi aquele versículo que Paulo diz assim, dura coisa para você recalcitar contra os aguilhões. É muito difícil você estar preso em alguma coisa e ainda tentar lutar para sair, vai te machucar ainda mais. Então, a gente entendeu nesse processo todo de que o propósito que Deus tem para a vida da gente, seja ele qual for, ele pode ser difícil, não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosas, não vai ter só momentos felizes, mas vai ser muito difícil fora dele. Se a dor dentro do propósito é nível 5, fora do propósito ela chega a 500. Uau. E aí é muito difícil de voltar para ele depois. Então, isso tem ficado muito claro para a gente. Não saia. Não importa o que acontecer, se Deus está falando segue reto, segue reto. Não discute. Não fica perguntando que horas vai chegar. Por quê? Quanto tempo vai demorar? Não, só segue reto e vai. Que o negócio vai se revelando no caminho. E vai ser bom demais.
Porque E vai ser ele bom. é perfeito, né? Porque o que a gente conseguiu enxergar depois de todo esse processo, esses 25 anos, foi que quando a gente vivia o processo com fidelidade e integridade, a gente passava momentos muito difíceis, mas a gente estava sempre feliz. A satisfação do coração não acabava. Era como se fosse uma coisa que todo dia você acordava com um gás novo. Quando a gente saiu, era aquela coisa, pouca coisa já era demais. A exaustão, o estresse, o cansaço, a dor, tudo é muito intenso. As coisas ruins se tornam muito intensas quando a gente está fora do propósito de Deus. É verdade. Então, a recomendação é não saia. Não saia. Não saia. O grande ensinamento ou conselho é não saia, né? Não saia do propósito para sua vida, não saia. E se a pessoa estiver perguntando assim, mas eu nem sei qual é o meu propósito, o seu propósito é a mesa. Senta na mesa. A gente lá em casa usa muito com as meninas um desenho que elas assistiam muito, que tem 2 irmãos, Phineas e Ferb. E aí um falava todo dia assim, e aí, Ferb, o que a gente vai fazer hoje? E aí a nossa recomendação lá em casa, do meu esposo para todas nós, é assim, acorda e fala assim, Deus, o que nós vamos fazer hoje? Porque ele falou, aí não tem erro. Porque ele não vai te dar a instrução errada. Então, se todo dia você parar, sentar com ele antes de fazer qualquer coisa e falar, Deus, o que nós vamos fazer hoje? Seu propósito vai ficar claro. Agora, sai tentando fazer sozinho para ver. A dor. Verdade. Que lindo. Lindo. Nossa, super Muito inspiradora bom. a sua história. Nem tá? sei quanto tempo a gente está conversando. É. Foi muito bom, fluiu. E a gente sabe, a gente já sabe, né? Não vou nem falar, eu espero que o seu testemunho toque vidas, porque a gente sabe que cada pessoa que senta aqui é um propósito de Deus. Então, você está aqui hoje não é por acaso. Deus Eu já estou saindo impactada. Deus que abençoe bom. sua vida. Glória a Deus. Exatamente. Então, a gente sabe que cada um que senta aqui é pela vontade de Deus, tem um propósito. E eu tenho certeza que no futuro você vai olhar para trás e falar, valeu muito a pena. E que esse seja um marco na sua vida, esse dia, e que as vidas, as pessoas que estão passando por um momento, talvez não entendam ainda qual que é o propósito e qual que é o final desse processo, que elas se identifiquem com a sua história e entenda que vale a pena sentar na mesa e ficar na mesa. Porque Deus vai levar nós todos para onde tem que ser, para onde é o nosso caminho, o nosso final. Então, Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito Vocês obrigada também. por você ter vindo compartilhar a sua história. Amém. E continue impactando vidas. Nossa, eu que agradeço. Eu quero pedir um minutinho para falar uma coisa que o Senhor está me pedindo para falar. Não sei para quem é. Não tenha medo da sua vulnerabilidade. Eu não sei quem precisa de ouvir isso. Mas ser vulnerável parece que vai ser pior. Não vai ser pior. Não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de parar e deixar alguém tocar na ferida. Não tenha medo de ser vulnerável. A vulnerabilidade traz cura. É isso. E eu queria agradecer. Agradecer vocês muito pelo convite, a oportunidade. Que Deus abençoe aqui o projeto de vocês, o ministério aqui. Que seja bênção. Todo mundo que sentar aqui traga vida para vocês e para todo mundo que estiver ouvindo. Amém. Muito feliz mesmo. Bom, a Rayane já falou todos os nossos desejos por você, a nossa oração. Então, Deus abençoe, continue Amém. aí fazendo a vontade de Deus, que a gente sabe que vocês dois estando juntos agora só tem para crescer. Amém. Deus abençoe Amém. em tudo. Expandir o reino. Amém. E para vocês que estão aqui até o final, deixa os comentários, segue lá a Aline Pires, compra o livro dela, que tenho certeza que vai não só o podcast, mas o livro também vai ajudar você aí ter esse momento diário, né? Porque eu creio que é devocional, Sim, né? sim. Então vai ser muito bom. Então Deus abençoe vocês, curte, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilha com os amigos, porque eu tenho certeza que isso aqui vai impactar muita gente. E para todos vocês, uma boa noite. Boa noite. Deus abençoe.